né, desta família em suas orações. E também essa semana tem um churrasco na casa do Eric, né? Eu não sei a hora, depois vocês vê com ele aí, tá bom? Diz ele que é para o missionário levar a carne, mas a carne está muito cara. Eu brinquei com ele ali, né? Ele falou, aí Damares deu a dica, né? Mas nós nos alegramos com o nosso irmão pelo aniversário. Também lembrar que o nosso pastor está na Igreja Jardim América, dando um apoio lá e ministrando a ceia nesta oportunidade, por isso que ele não está conosco e acredito que Damares está o acompanhando. E você que é do projeto, e você que não é lá do projeto diretamente, mas ora, essa semana nós vamos, de fase experimental, retornar às atividades do projeto. Então, ore por nós, né, tanto na base 2 quanto na base 1, iniciaremos, né, as atividades dessa semana, orem por nós. E a nossa proposta também é trazer os adolescentes das duas bases para estar aqui com os adolescentes da nossa igreja, né? E cremos que isso vai glorificar muito a Deus. E você que deseja ser membro da nossa igreja, levanta a mão aí, Camila. Procura a Camila e a Nina que está lá atrás, lá, Nina. Ó, dá uma olhadinha lá. Nina, levanta aí. Se você deseja ser membro da nossa igreja, procure as nossas irmãs aí que é da superintendência, ou o presbítero Miquel que está lá no som, para que você seja matriculado aí na classe de novos membros, tá bom? E o nosso desejo é que você faça parte, né, da igreja, de forma a desfrutar de todos os privilégios, mas também tem alguns deverezinhos, né, algumas coisas que você precisa cumprir como membro da igreja. Mas procure os nossos irmãos, né, a classe vai começar em breve. Vamos abrir a palavra, Salmo 27. Eu pensei que o nosso irmão Alessandro ia fazer a introdução do sermão, né, da mensagem dessa noite. Antes da gente ler o texto, queridos, nos últimos 20 anos, tiveram várias notícias que ocuparam aí os jornais, as revistas, as mídias. Você já parou para lembrar de algumas delas? De algumas dessas notícias dos últimos 20 anos que aconteceram no mundo e também na nossa nação? Se a gente lembrar lá perto desses 20 anos atrás, teve aquela questão do atentado às Torres Gêmeas. Nesse período também outro fator que aconteceu, outro fato, né, que ocorreu e ocupou os noticiários foi os ataques no Iraque, no Líbano, na Jordânia, na Síria, em toda aquela região, logo em seguida, tanto antes quanto depois. Poucos anos depois, né, mais ou menos anos 2006, 2007, aconteceram muitas enchentes no Brasil. Atingiu a região serrana do Rio, atingiu Santa Catarina, sul do Espírito Santo. Foram catástrofes que, assim, abalou a vida de muitas pessoas. Eu tive, assim, a oportunidade de estar na região serrana do Rio, levando donativos em nome da igreja de Guaçuí, né, e a gente viu assim o quanto a água teve essa força e destruiu muitas casas, muitas famílias, né, e muitas pessoas morreram. Mais recente, nós tivemos várias outras notícias que ocuparam, né, o nosso noticiário em geral. Algumas talvez atingiu diretamente familiares seus, parentes seus, amigos. Tivemos aí rompimento de barragem, tivemos outras enchentes. E em 2019 veio o vírus, que até hoje tem ocupado o nosso noticiário. Mas além disso, entre dezembro e agora esse mês que nós estamos vivendo, nós estamos tendo uma situação que está ocorrendo na Etiópia, onde mais de 100 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por causa de uma guerra civil, sendo que aproximadamente entre 18 a 25 mil destes são crianças. Alessandro, menores de 17 anos, a maioria sem pai, sem mãe, que estão vivendo ao relento no Sudão. Tiveram que atravessar a fronteira, estão vivendo em campos de refugiado, no relento. De noite faz um frio tremendo e de dia muito calor.
imagens chocantes, vivendo no meio de insetos. Mas essas atrocidades, às vezes elas estão muito longe de nós. E tem também as questões pessoais. Quantas notícias não saíram, quantos fatos não saíram no noticiário em geral, mas atingiu talvez a sua família? A morte de um parente, a perca de um emprego, a doença chegou na sua casa, na sua família, e às vezes a gente fica meio assim, o que fazer diante disso? Como reagir diante dessas situações? O salmo que nós vamos ler vai falar sobre isso. E eu quero que você leia comigo, assim que eu falar, vamos ler agora. Aí vocês leem comigo, tá bom? Eu vou ler e vai ter um momento que eu vou falar com os irmãos para ler comigo. Diz assim o texto, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Leiamos. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Leiamos os 2 versículos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Queridos, diante disso que a gente já expôs aqui, diante do texto que se apresenta a nós, eu quero convidá-los para que a gente possa pensar no tema confiança em meio ao medo. Confiança em meio ao medo. É possível isso? É claro que é. E nós vamos ver aqui o que esse salmo nos apresenta. Esse salmo é um salmo de Davi. Alguns historiadores defendem que ele pode ter sido composto em 2 momentos diferentes. Talvez ele compôs do versículo 1 ao versículo 6 em um momento da sua vida, em um momento que ele estava vivendo, e depois ele compôs do versículo 7 até o versículo 14 deste Salmo de número 27. Por quê? Na primeira parte do texto, até o versículo 6, ele fala aqui sobre confiança, sobre alegria. Então parece que há muitos fatores em que o salmista pode colocar diante de Deus expressando total confiança, expressando alegria em meio àquilo que ele estava vivendo. Mas do versículo 7 até o final, até o versículo 14, parece que a situação é de terror. Parece que a situação é temerária. Parece que o medo tomou conta. E o salmista então começa a colocar diante de Deus. Mas nós vamos ver como o salmista lidou com isso e como ter confiança mesmo no meio do medo. O texto fala sobre uma fé em Deus. Davi estava aqui sofrendo por causa de perseguição.
não sabemos se é de Saul, não sabemos de Absalão, não sabemos se eram outros inimigos. A grande verdade que as Escrituras narram é que Davi sofreu muitas perseguições na sua vida. Ele enfrentou muitos povos inimigos, porque eram inimigos do povo de Deus. Davi passou por essa situação em vários momentos, e aqui nesse salmo, ele começa no versículo 1, então, dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Nós vemos aqui que o salmista, ele se lembra de que o Senhor é luz. Uma das poucas expressões dizendo que o Senhor é luz no salmo, nós encontramos nesse salmo. E nós sabemos que onde há luz não há trevas. Onde há luz, nós podemos caminhar. Porque no escuro não tem como caminhar. Você até pode tentar, mas pode tropeçar, pode se machucar, pode cair num buraco, pode até morrer por andar no escuro, nas trevas. E o texto então começa dizendo que o Senhor é luz. Ou seja, não há lugar para o terror, não há lugar para o medo, onde há luz. E o salmista então vem nos lembrar que se o Senhor é nossa luz, Ele também é nossa salvação. Não tem por que nós termos medo. A parte B do versículo 1 vai dizer: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Meu querido, você e Deus, mesmo que seja só você e Deus, é maioria. Não tem por que ter medo. Não tem por que ficarmos temerosos. Mas por que então ficamos temerosos, amados? Por causa da nossa natureza humana. Porque nós gostamos de ter o controle das coisas, nós gostamos de controlar e de fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito, à nossa maneira. Mas o salmista nos diz que o Senhor é nossa luz, é nossa salvação, é nossa fortaleza. Olha que expressões maravilhosas, mesmo diante da situação adversa. Porque no versículo 2 e 3 ele vai falar: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Meus queridos, o salmista sabia o que Deus podia fazer. E quando nós lemos a história do povo de Israel, nós vemos ações maravilhosas de Deus, ações miraculosas que Deus realizou. Você se lembra quando Gideão é chamado para liderar o povo de Deus na batalha, e ele vai com um grande número de pessoas, e Deus fala assim: não, tem muito, vamos diminuir. Tem muito ainda, vamos diminuir mais. Se você fosse Gideão, o que você ia falar para Deus? Senhor, o senhor está de brincadeira, né? A proporção era assim, a gente ia ser 100 contra 1. Até que talvez 1 contra 100 a gente consegue, mas agora o senhor mudou e a proporção já é 1 contra 1000, aí já ficou mais difícil. Mas o senhor piorou o negócio ainda, agora é 1 contra 10.000. Você lembra da narrativa bíblica, irmão? O que aconteceu? No outro dia, não precisou daqueles homens fazer, porque quem fez foi Deus. O salmista então, ele se lembra disso, e ele diz: se estourar contra mim a guerra, eu não terei medo, porque se os inimigos se levantarem, eles vão tropeçar, eles vão cair. A minha confiança continua no Senhor. Você já viu, meu querido, algo parecido? Espada do próprio exército contra o próprio exército, não precisar de guerrear. Sabe por quê, meus queridos? Deus guerreia as nossas guerras. Deus é quem nos ajuda, Deus é quem nos fortalece. Deus é quem faz com que nós possamos ter essa confiança. Então Davi aqui vai expressar esta confiança ao Senhor. Agora no versículo 4, versículo 6, ele vai aqui expressar um desejo especial, maravilhoso. Versículo 4 ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha só, até aqui, depois a gente vê a outra parte do versículo.
Significa que ele queria trazer o colchão dele e dormir dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro do templo? Não é isso, amados. O desejo do salmista em expressar, numa linguagem nossa aqui, morar na casa de Deus, é porque ele queria estar mais perto de Deus. Ele queria desfrutar de uma intimidade com Deus. Naquele tempo se tinha a ideia de que o templo era o lugar da habitação de Deus, era o lugar da presença de Deus. Mas hoje nós sabemos que Deus está em todo lugar. O véu foi rasgado, foi rompido e nós temos acesso a Deus. É muito importante esse momento que nós estamos aqui vivendo, juntos, adorando ao Senhor. Quarta-feira, abri um parênteses aqui, eu fui pregar na igreja de Vale dos Reis, na quarta-feira à noite, e quando eu saio de carro, eu não levo chave da casa, né? Quando eu sei que tem gente em casa, e aí, bom, vou pregar em Vale dos Reis, até acabar lá e tudo, até eu vir, a minha família já chegou em casa, né? E eu cheguei em casa, abri o portão da garagem, estacionei o carro, cadê o povo? Daí a pouco chegou daí Selene, falou assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou de castigo aqui do lado de fora. Eu aprontei, fiz coisa errada, dela, estou brincando. E estou lá esperando. E depois de muito tempo, chega a Délia, Natan e Brenda. Acho que Délia chegou primeiro e o Natan e a Brenda ficou para trás ainda. Aí Délia falou assim, hoje o povo estava gostando de conversar depois do culto. Ficou muita gente lá depois do culto conversando, batendo papo. Elaine está concordando ali. Porque estar junto com o povo de Deus, desejar estar junto, mas mais do que isso, amados, é uma intimidade com o Pai. É adoração ao Pai, e ela é feita aqui, mas ela é feita lá também, na nossa casa, por onde nós formos. Hoje, alguns irmãos não podem estar aqui conosco. Até estão acompanhando aí pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, mas gostariam de estar aqui. Então, eu e você devemos aproveitar, amados, esses momentos que nós podemos ter, de estarmos juntos, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Eu não sei o dia de amanhã, mas pode acontecer de nós não podemos mais reunir como igreja, como um todo. Talvez vai ser grupos menores, o povo ali da rua Mimoso do Sul, né? O povo da rua Colatina, o povo lá do Itanguá, o povo de Santa Cecília. Aí o Aliene Jefferson, vocês se viram, né? Sei lá, de Tabajara, arruma um grupo maior também. A Cleitiane, né, que é lá de Vila Velha, e por aí vai, né? O Hélito, tem o Hélito, né? Se junta com o Hélito, não sei como é que vai ser. Mas pode acontecer, porque as perseguições estão aí, mas enquanto nós podemos, amados, vamos estar juntos, vamos adorar, vamos glorificar ao Senhor, e o salmista tinha esse desejo. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa estar na casa de Deus, mas tem um objetivo, olha a parte B do versículo 4, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Qual era a motivação, amados? Era contemplar a beleza de Deus, os feitos de Deus. Você parou já para enumerar o que Deus já fez na sua vida? Mesmo passando por momentos adversos, mesmo passando por adversidades, por enfermidades, mas você já começou a enumerar o que Deus já fez na sua vida? Os livramentos, até aqueles que você nem percebeu, mas Deus te livrou. O alimento, o vestuário, mesmo com um olho auxiliar, né? Você consegue enxergar. Tem gente que não consegue. Tem alguns que gostariam de estar andando e não podem, estão acamados. E poderíamos ir citando várias coisas que Deus tem realizado na minha vida e na sua vida. O texto, amados, ele vai mostrar que o salmista
ele queria estar ali para perceber cada vez mais os feitos de Deus, para desfrutar dessa intimidade com o Pai. E por que que ele age dessa forma e expressa isso nesses versículos 5, no versículo 6, quando ele fala: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, agora será exaltada a minha cabeça, no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Porque, amados, mesmo na aflição ele se sentia seguro. Porque quando nós cremos em Deus, quando nós devotamos a nossa vida a Deus, certamente nós vamos lembrar de que Deus está cuidando de nós, está nos amparando, está nos protegendo, está nos sustentando. Por isso ele usa essa expressão: o Senhor me esconde, o Senhor me coloca acima. A segunda parte do Salmo, a partir do versículo de número 7, nós vemos agora aqui um clamor. Acompanhe comigo, versículo 7, ele diz assim: ouve, Senhor, a minha voz eu clamo, compadece de mim e responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Há um grito aqui, amados, há um clamor. Você já teve momentos assim que deu vontade de gritar para Deus? Senhor! O Senhor não está vendo, não, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o Senhor não está percebendo? Será que o Senhor está desatento? Será que o Senhor está ocupado com outras coisas? O salmista, depois de expressar, amados, essas verdades, ele diz: Senhor, eu estou aqui e eu preciso que o Senhor se compadeça de mim, eu preciso que o Senhor me responda, porque aparentemente parece que Deus não estava ouvindo, aparentemente parece que Deus não estava atento ao que estava acontecendo com ele. É como se ele estivesse se sentindo rejeitado, esquecido, abandonado. Mas aí, amados, o versículo 8 ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença, não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, pois tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. O salmista aqui, amados, nessa profundeza do abismo que ele se encontrava, e talvez você está passando por isso agora. Talvez você se sente tão angustiado, com o coração tão apertado. E o salmista estava assim. Ele busca o Senhor, ele clama ao Senhor, ele quer a face de Deus. Ele fala aqui sobre essa: não me esconda, Senhor, a tua face, ou seja, Senhor, eu quero intimidade contigo, eu quero buscar o Senhor. E esse é o convite para nós, amados. Independente do momento em que nós estamos vivendo, se é de temor, se é de medo, se é de adversidade, ou se está tudo bem na nossa vida, o Senhor quer um relacionamento conosco. E a melhor coisa, amados, que nós podemos desfrutar na caminhada da vida é dessa intimidade com o Pai, de um relacionamento com Ele, quando nós podemos falar com Ele o que vai no nosso coração. Mas o salmista, ele faz mais um pedido ao Senhor. Acompanhe comigo o versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Veja bem, amados, olha o que o texto está dizendo. Ensina-me o teu caminho. O que o salmista está aqui dizendo? O que o texto está falando para cada um de nós? E quando você diz: Senhor, ensina-me o teu caminho, se você diz, Rick, Senhor, ensina-me o teu caminho, significa que você está falando: Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade, eu quero saber por onde eu devo caminhar,
Eu devo saber, Senhor, eu preciso saber nessa encruzilhada se é para mim ir para a direita ou se é para mim ir para a esquerda. Quantas vezes nós estamos naquelas encruzilhadas da vida e é necessário tomar uma decisão? Meu querido, faça como salmista: Senhor, ensina-me o teu caminho. Versículo 11, a parte B: guia-me por vereda plana. O que significa isso aqui? É um caminho em que não há risco de você cair despenhadeiro abaixo. Vereda plana significa que não vai ter percalços na caminhada. Vocês lembram daquele episódio do avião que caiu com os atletas da Chapecoense? Lembram desse episódio? Entre os sobreviventes daquela queda do avião, teve uma pessoa que trabalhava no avião. Além dos 2 atletas daqui, da Chapecoense, uma pessoa sobreviveu que estava trabalhando no avião. Só que ela estava na Bolívia agora, essa semana passada, e o ônibus que ela estava caiu despenhadeiro abaixo. E ele morreu. Ele está entre os mortos. Ou seja, sobreviveu de uma queda de avião, mas morreu no tombamento despenhadeiro abaixo de um ônibus. Por quê, amados? Por que essas coisas acontecem? Não vou viajar de avião não, avião é muito perigoso, eu prefiro ir de carro. Eu prefiro ir a pé. Meus queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos direciona, Deus é quem mostra o caminho por onde nós devemos seguir. E o salmista não diz: Senhor, eu quero saber o caminho, eu quero saber a tua vontade, eu quero saber por onde que eu devo caminhar. E Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor aplana esse caminho, deixa ele mais reto, mais suave, mais fácil de trilhar. Porque com o Senhor, amados, certamente Ele vai nos ajudar nesta caminhada, porque existem situações que querem nos afastar de Deus. E o texto então vai dizer aí no finalzinho do versículo 11: por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Queridos, pessoas vão atentar contra nós, pessoas vão se levantar, até com falsas acusações. Eu já vi irmãos que quando decidem mudar de vida, quando decidem seguir a Jesus, a viver o verdadeiro evangelho, e realmente há uma conversão de vida, tem pessoas até da própria família que apontam o dedo e diz: ia lá, tá vendo? Aprontou, agora colocou uma Bíblia debaixo do braço e é crente. Acusação, falsas acusações. O texto, amados, vai nos mostrar que o salmista, ele pede isso a Deus, porque ele sabia que tinha inimigos contra ele. Mas olha como termina o salmo. Vamos ler juntos o versículo 13 e 14? Vamos ler juntos? 13 e 14. Eu creio Olha só, amados, no versículo 13 ele então diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O salmista já se alegra em reconhecer que Deus estava com ele, que Deus estava o sustentando. Por isso é que ele crê nesta bondade do Senhor, enquanto ele está aqui. Mas o último versículo, o versículo de número 14, ele agora vai falar de uma espera pelo Senhor. Ele estava conversando com ele mesmo, com a alma dele, e dizendo: olha, parece que a solução não vem, parece que Deus não está escutando, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está sentindo o que está acontecendo comigo. E esperar é difícil, não é?
Hein? E quando nós precisamos esperar uma resposta por muitos anos? Mas a palavra de Deus nos dá exemplos maravilhosos. Deus chama Abraão e diz para Abraão que ele vai ser pai de uma grande nação. Abraão, você vai para uma terra, eu vou te mostrar, e você vai ser pai de uma grande nação. Mas a coisa não acontecia, o filho não vinha. E ele e Sara até arrumaram um jeitinho, tentando ajudar Deus, como se Deus precisasse de ajuda, não é verdade? E nós também às vezes fazemos isso, nós queremos dar um jeitinho, controlar as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Mas veio no tempo certo, no tempo de Deus. E Deus não falha na sua promessa, na sua palavra. Tanto é que em Gênesis Deus diz: olha, vai acontecer que vocês vão ficar cativos por 400 anos. E foi exatamente 400 anos quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Talvez você está esperando aí uma resposta que parece que não vem. Talvez você está passando por uma doença que parece que a cura não vem. Parece que você almeja a salvação de um parente seu, de um amigo seu. A conversão dele parece que não vem. Mas o convite do salmista, mesmo em meio às adversidades, às tribulações, aos problemas, a palavra de Deus está dizendo para nós: não desista. Espere pelo Senhor, tem bom ânimo. A segunda parte do versículo 14, e fortifique-se, o que está dizendo aí? Fortifique-se o quê? A ideia é porque do coração é que vem os nossos sentimentos, as nossas emoções. E se o nosso coração estiver amortecido, ele vai produzir motivações erradas, conceitos errados, relacionamentos que vão ser maltratados. Por isso o salmista está dizendo: fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Meu querido, Deus tem o tempo certo, o tempo dele para responder, que talvez não é de acordo com o nosso. O salmista, ele começa esse salmo dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, é a minha fortaleza. E ele termina o salmo dizendo para nós: espere no Senhor. Espere, pois, pelo Senhor. Fortifique-se o teu coração. Certamente, se nós orarmos isso, se nós clamarmos isso, o Senhor nos ouvirá. Assim como ouviu Davi, assim como ele cuidou de Davi, assim como ele livrou Davi de muitos daqueles inimigos distantes, outros povos, inimigos próximos, Saul como rei o perseguindo, inimigos íntimos, seu próprio filho Absalão tentando a sua morte. Mas o Senhor o livrou de todos os seus inimigos, porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. Davi viria a ser da linhagem real, da linhagem de Jesus. Assim eu e você, se nós aqui estamos, é porque Deus tem um propósito. Você sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã? Você sabe o que vai acontecer na sua vida daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos ou 10 anos? Eu acredito que nenhum de nós, por mais que nós sejamos sonhadores, por mais intimidade que nós tenhamos com Deus, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas aquele que tem intimidade com Deus, pode crer, pode esperar, pode confiar, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio às adversidades, às tribulações, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é quem nos sustenta. O nosso Deus nunca perdeu o controle da história. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Em tudo Ele tem um propósito, em tudo.
Em tudo Ele tem um propósito. E os propósitos de Deus são melhores do que os nossos. A vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Quando eu olho para trás, eu fico pensando, se Deus tivesse respondido todas as minhas orações, como diz a expressão popular, eu estava no sal. Ainda bem que Deus trabalha melhor do que nós. Ainda bem que Deus sabe de todas as coisas e Ele tem um propósito maravilhoso. E nesse propósito que Ele tem, engloba eu e você. E todos nós podemos participar neste reino dEle. O que nós precisamos só fazer é reconhecer: Senhor, eu não quero mais comandar a minha vida, eu quero que o Senhor comande a minha vida. Senhor, eu me submeto ao Senhor. Eu quero conhecer a Tua vontade, eu quero viver a Tua vontade. Eu quero verdadeiramente esperar no Senhor. Curve a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Fale com o Senhor, você, agora individualmente. Senhor, as notícias não estão boas. Senhor, tem acontecido aí essas notícias do desemprego, da doença, notícia dos hospitais cheios, UTIs e etc., da falta de leitos. Pessoas que estão sofrendo não só desse vírus, mas também de outras doenças, de outros problemas. Senhor, as finanças estão um pouco apertadas, mas vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu coloco tudo isso diante do Senhor. Todo medo, toda preocupação, toda tribulação, toda angústia. Senhor, eu estou sendo perseguido por alguém. Essa pessoa está só me humilhando, mas eu coloco isso também diante do Senhor. Enfim, aquilo que você está vivendo e passando, coloque diante do Senhor. É a melhor coisa. Mas diga também, como o salmista disse: Senhor, uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa morar na Tua casa por todos os dias. Ou seja, Senhor, eu quero intimidade contigo. Eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero conhecer mais a Tua vontade. Eu quero viver a Tua vontade na minha vida. Senhor, me ajude a esperar no Senhor, me ajude a confiar no Senhor. Fale isso com o Senhor. Senhor Deus, verdadeiramente o Senhor é a nossa luz, é a nossa fortaleza, é a nossa salvação. Senhor, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Seríamos tomados pela angústia, pelo medo. Seríamos tomados, ó Deus, pelas trevas. Seríamos tomados, ó Pai, pelos nossos inimigos. Seríamos, ó Pai, destruídos. Mas nós te agradecemos e nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te adoramos, porque o Senhor nos ama tanto, Pai, a ponto de ter enviado o Teu único Filho Jesus para morrer ali na cruz, para nos libertar do poder do pecado, das trevas, e para ser, ó Pai, o nosso Salvador. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque também o Senhor, ó Deus, junto com o Seu Filho Jesus, enviou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, o nosso consolador, para ser aquele que nos convence do pecado, para ser aquele que nos ajuda na caminhada, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor continue aplanando o nosso caminho, que nós possamos trilhar por veredas planas, altaneiramente, ó Pai, glorificando ao Senhor, vivendo, ó Deus, de forma que o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida, ó Pai. Ó Deus, que cada um de nós possamos verdadeiramente confiar no Senhor, mesmo diante do medo que às vezes quer tomar conta, mesmo diante das adversidades. Que assim como o salmista confiou no Senhor, buscou o Senhor e esperou no Senhor, cada um de nós também possamos esperar no Senhor, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, porque podemos falar da Tua palavra e meditar na mesma. Que ela, ó Deus, penetre no nosso coração, que ela fique guardada no nosso coração e na nossa mente, que nós possamos praticar isso, que
nós possamos nos voltar cada vez mais para a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e viver a Tua Palavra. Senhor Deus, com cada um que está aqui no retorno para a sua casa, ser com cada um, ó Deus, que está participando também de forma online, ó Deus, que seja grandemente abençoado pelo Senhor. Nós te oramos, nós te agradecemos, pedindo a Tua bênção para tudo que nós fizemos nessa semana. Que o Senhor vá à frente, ó Deus, direcionando, e que o nome do Senhor seja exaltado sempre através de nós. Nós te oramos no nome de Jesus, o nome que tem todo o poder. Amém. Está assim encerrado